amigos, companheiros. Nesse instante vamos fazer a nossa elevação, vibrando, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Primeiramente ao nosso mentor, esse mentor que está sempre conosco, esse anjo guardião que nos ajuda, que nos acompanha desde a nossa encarnação. Vamos elevando mais os nossos pensamentos e sentimentos e vamos chegando até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e Mãe de toda a humanidade. Que essa Mãezinha Santíssima possa nos envolver com o seu manto sagrado, seu manto de luz e de paz. E através dessa Mãe querida, que ela possa nos levar até Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior. Mestre amado Jesus, através da nossa tela mental, vamos colocando ele em nossa tela de braços abertos, resplandecendo em muita luz. Vai nos iluminando, vai enviando suas boas energias a todos nós. Que nós possamos, Senhor, olhar para Jesus e ver esses doces e meigos olhos desse Rabi que nos abençoam sempre. E através de Ti, Senhor, leve-nos até Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos e Senhor de nossas vidas. Pai eterno, de joelhos em espírito, meu Pai, nós estamos Te agradecendo por tudo que temos, somos, o que vamos ter, e pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor ajude a cura do nosso planeta, que está precisando de vós. E também, Senhor, em nome de Jesus, pedimos permissão para fazer o nosso Evangelho dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações e livrai-nos de todo mal. Que, Pai, Teu é o reino, o poder, a luz e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, pessoal, que a serenidade cristã e a paz do Mestre Jesus esteja sobre todos nós, nestes momentos em que vamos passar unidos, graças às ferramentas da tecnologia e à direção desta casa e seus organizadores, por alguns momentos, e que nós possamos fazer destes momentos proveitosos para todos nós, encarnados e desencarnados. Gratidão. Vamos para as reflexões de hoje. Buscamos na parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. Para que nós possamos tirar reflexões, trazendo para o nosso mundo de hoje, para toda a nossa necessidade de organização íntima de cada um. E a doutrina tem pregado bastante, tem falado muito bem sobre reforma íntima. E é o momento em que o mundo necessita e muito dessa nossa reforma íntima.
O filho pródigo é o que é o filho mais novo de um fazendeiro que tinha 2 filhos e que ele cobra do pai a antecipação da sua herança para que ele fosse levar a vida boa, como se diz. E nós só fazemos já uma reflexão. Ainda tem isso hoje, no nosso mundo de hoje? Tem muita gente ainda tentando levar essa vida boa no sentido material, valorizando as coisas materiais, e como tem. Mas felizmente também tem grande parte da população mundial já preocupado com a mudança de valores. E nós, graças a Deus, somos desses. Não nos faz melhor do que ninguém, mas já estamos preocupados com essas mudanças no íntimo de cada um de nós. Implica em muito esforço e muita coragem para estarmos fazendo modificações lá no nosso íntimo. Pois bem, o garoto, atingindo uma idade, pede ao pai, e o pai atende, concedendo a sua parte da herança, e ele sai de casa para viver a vida boa. Nós gostaríamos de fazer também um paralelo entre o filho pródigo, a pessoa pródiga, e o avarento. Tem uma pequena diferença. Às vezes nos parece a mesma pessoa ou a mesma coisa, mas não. O avarento é aquele que sempre vai lutar e está sempre querendo mais, buscando se enriquecer, também preocupado com um enriquecimento material, dinheiro, bens materiais. E o pródigo é aquele que adquiriu, como este rapaz, o pai era bem de vida, tinha lá suas posses, e ele resolve viver bem, ostentar, gastar muito, vida boa, mulheres, bebidas, noitadas, etc. Esse é o pródigo, e ele quer gastar, e normalmente acaba gastando mais do que tem, mais do que pode, e é o que ocorreu com este rapaz. Quando ele, passado um tempo, aí ele cai a ficha, como nós dizemos. Por quê? Porque ele gastou tudo que tinha. E nesta situação ele se vê na obrigação, para se sustentar, ele encontra um trabalho. E foi a luta, não tinha outro jeito, acabou a herança. Trabalhando um dia, ele reflete bastante, olha para seus companheiros no campo e se questiona. O pai estava lá com uma propriedade, o irmão mais velho, trabalhando, e muitos empregados. E ele trabalhando, sendo tratado como um empregado desconhecido para um também desconhecido. Essas reflexões o levaram ao retorno. Se encorajou, se arrependeu e volta para casa com esta intenção, com a intenção de estar pedindo perdão ao pai, e ele retorna disposto, firme nessa proposta. Ao chegar, antes que ele conversasse com o pai surpreso e feliz, já o abraça, já convoca todo mundo e já planeja uma festa, e promove uma festa muito grande, matando até o bezerro para se servir bem aos convidados, os amigos do filho que está retornando. E a alegria dele foi tanta que ele
pede que se arrumasse as melhores vestes, a melhor roupa para o filho, e coloca até aquela faixa, a estola, que era usada pelos sacerdotes. Olha a alegria do pai, chega a tratar o filho até certo ponto como se fosse um sacerdote, né? Meio que santificando o filho pelo retorno. E o que nós percebemos é o perdão, né? E é incondicional. A alegria do retorno do filho supera qualquer mágoa que ele tenha proporcionado ao pai, mas a volta está acima no coração do pai, né? E acontece essa festa, mas o pai também foi questionado agora pelo filho mais velho, por nunca ter saído de casa, por se julgar fiel ao pai, estar fiel ao pai todo aquele tempo, enquanto o irmão foi botar fora o que tinha ganho. E o pai ouve do filho que ele não mereceu a mesma consideração. Eu permaneci o tempo todo ao seu lado, meu pai, e o meu irmão sai, perde tudo, bota a perder, e ele merece uma festa com todos os amigos, até com um bezerro, quando para mim nem um cabrito o senhor nunca me cedeu para fazer uma festa com os meus amigos. Então ele se sente diminuído. Mas a festa acontece, o irmão pede perdão ao pai, lógico, e é perdoado, e ele pede ao pai que o admita como um empregado, e faz questão de ser tratado como todos os empregados que o pai tem naquela propriedade, porque ele já sentiu o outro lado. Agora ele se propõe a assumir todas as consequências da sua decisão e das suas atitudes. E aí nós percebemos o quê? Trazendo para a nossa atualidade, como já frisamos há pouco, existem ainda milhares, uma grande parte da população da Terra que ainda preza por esses valores. Adoram, idolatram pessoas que significa posses, bens materiais, a fama, a boa vida, como ainda se entende. Mas não é assim que o Evangelho nos ensina, não é isso que Jesus nos trouxe. E o que nós percebemos? Quais as reflexões que nós podemos estar extraindo do filho pródigo, dessa aventura, dessa vivência entre três seres humanos, um pai e dois filhos? Muita semelhança ainda se tem no nosso meio. Nós vemos um pai, como ainda frisamos há pouco, que perdoa o filho incondicionalmente e está acima de todo o estrago que ele tenha provocado, os prejuízos que ele tenha, na realidade ele deu a si próprio, né? Não ao pai e ao irmão, simplesmente ele deixou de conquistar mais, deixou de ajudá-los nesse período, e só fez gastar o que tinha ganho. E o pai, democraticamente, lhe concede o adiantamento dos seus direitos e assiste ao filho se dar mal. Ele o contrata, ele volta para o trabalho, mas nós vemos o quê? O perdão do pai, a compreensão, porque o filho é bem mais jovem. Nós vemos a capacidade de reconhecimento do seu erro por parte do filho pródigo, tomou as decisões e está arcando com as consequências, a humildade dele em voltar e pedir o perdão, pedir um socorro para o pai admiti-lo, e ele se propõe a ser igual aos empregados do pai. Então é uma nova postura. Nós que sempre falamos em reforma íntima, ele precisou das dificuldades provocadas por ele mesmo, mas ele bem aproveitou, refletiu bastante e volta para casa
com todas essas características, a humildade, o perdão. E o outro irmão, que aparentemente apoia o pai incondicionalmente, mas percebe-se que no seu íntimo ele guardava as esperanças de que é óbvio na falta do pai, mais ali adiante, com o tempo passando, seria ele o herdeiro agora único do restante. Tudo que se conseguiu além, ele ficaria como herdeiro, porque o irmão já teria recebido a parte dele, né? Então eles são sentimentos que ele guardou e demonstrou uma coisa diferente. Talvez a surpresa do pai seja grande, ou não menos também, ou menor até que a alegria pela volta do outro, pela mudança interna que o outro teve, ele descobre um lado obscuro do filho mais velho. Ficou sim, mas estava cobrando. Enquanto que o outro se humilhou, voltou e se cobrando e se propondo a agir de forma diferente. E o mais velho cobrando do pai porque não deu uma festa para ele. Ora, ele estava ali trabalhando, gozando da companhia do pai. O irmão botou tudo fora, mas também passou suas dificuldades, reconheceu e voltou. Então, nós trazendo para a nossa atualidade, nós vemos quantos casais, começamos falando pelos casais, mas são casais, são sócios, são chefes e subordinados, vizinhos, sempre camuflando um sentimento. Quantos casamentos que nós vemos, costumamos dizer que um vai pagando a conta ou as contas sozinho. Não falamos aqui das contas do banco, das contas do supermercado, mas as contas da solidão, a conta da ingratidão ou a conta da solidariedade, a conta da compreensão. Muitas vezes ouvimos pessoas comentarem que fulano e fulana se davam tão bem, era um casal maravilhoso, e de repente, não mais que de repente, uma briga só, eles se separaram. Assim é na sociedade de uma empresa, com amizades, né, enfim, em todos os setores da sociedade. Quantos estão vivendo como o filho pródigo e o outro como o filho mais velho? Uns que assumem, no caso do casal ou de uma sociedade, como nós frisamos, é engano quando nós entendemos que de repente o casal se separou. Não, tinha um pagando as contas sozinho, a conta da compreensão, do perdão, né? A conta de entender os momentos difíceis do outro. Ele só explode uma vez, ele não o marido, mas pode ser um dos dois, né? Explode uma vez, mas certamente ele vivia ao lado da pessoa, assim como o filho mais velho vivia ao lado do pai, cobrando o pai e imaginando as vantagens que ele tivesse no futuro. Na primeira oportunidade, ele botou para fora as verdades dele, né? Enquanto o outro não escondeu. Ele se mostrou para o pai como ele era e o que ele queria da vida. E o pai, provavelmente, já sabedor que ele estava errado, mas deixou que o filho democraticamente permitiu que ele fosse fazer o que bem quisesse da vida com a herança apenas antecipada, mas era um direito do filho. Ele respeita esse direito e respeita até o filho não respeitar a própria vida, enquanto que o outro já vai para a cobrança. Então nós vemos casais, nós vemos sócios, vai aturando um ao outro ao invés de ter conversa. E aí nós ouvimos também que o mundo está virado, né? Que você não tem sossego, nós não temos segurança nas ruas, no carro, no mercado.
Quantas vezes as pessoas estão numa farmácia, no mercado, e acontece um assalto, e nós atribuímos à baderna que está o mundo, a essa parafernália que é o mundo de hoje. Mas nós não paramos para refletir que as ruas são apenas o reflexo dos lares de hoje. É o contrário. Nós não vamos até a rua e trazemos vícios, defeitos para dentro de casa. Nós levamos de casa. E muitas vezes como os dois irmãos, o filho pródigo e o outro mais velho. Sempre camuflando, mas quando sai de dentro de casa, quando vai para o convívio social, aí sim esquece os ensinamentos do pai, ou se lembra aquele que viu o pai agredir a mãe e vice-versa, aquele que viu o outro trair, aquele que viu a mentira, ele vai fazer isso na rua. Então, se o mundo quiser, ou melhor, se nós quisermos um mundo melhor, nós precisamos pensar que o macro, ele só se transforma com a transformação unitária do micro. Cada ser humano se programando, se propondo a uma mudança, como aconteceu com o filho pródigo, ele vai contribuir para a mudança do mundo. Porque com palavras nós nem sempre convencemos o nosso próximo, mas com atitudes sim. O filho pródigo é um exemplo, ele convenceu o pai de que ele merecia outra oportunidade. E assim nós fazemos por todos os segmentos da sociedade. Na religião, quantos de nós vamos a uma casa de oração, falamos da casa espírita, porque estamos numa casa espírita, então não tenho que falar de outras religiões, mas provavelmente as religiões muitas vezes são procuradas, são buscadas por pessoas que chegam de cabeça baixa, se mostrando muito humildes, compreensivos, e como nós falamos sempre do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade depois da minha, viu, Pai? Porque o Pai Nosso está errado. Seja feita a vossa vontade. Se for coisa boa, pode fazer em casa. Se não for, na casa do vizinho, por favor. Mas na minha casa, seja feita a minha vontade. Né? Então nós procuramos, é o que o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, era o comportamento dele. Aparentemente, aquele menino bonzinho, não, o malvado foi o que foi embora e deixou o meu pai. Eu sou bonzinho, só Deus sabe. Né? Então, se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos procurar a religião, como dizíamos, vem até a casa de oração, cabeça baixa. Tá? A hora que melhorou a situação, porque se orou, se foi envolvido, se entregou num determinado momento, ele vai receber. Se fez por merecer, mesmo que seja momentaneamente, ele recebeu os benefícios da oração. Né? E aí o que ocorre? Aí ele se afasta. Aí ele vai viver a vida boa, como o filho pródigo. Quando ele reconhece e faz como o filho pródigo e volta, ele tem condições de refazer tudo. E quando ele sai, e aí ao invés de reconhecer que o erro está nele, ele repassa essa responsabilidade para a casa de oração, para os trabalhadores, né? Que foi lá e não adiantou nada, voltou tudo. Mas ele não assume que essa volta dos seus problemas, a volta de uma doença, a volta de incompreensões, de instabilidade no lar ou no emprego, se deve só a ele, se deve ao seu interior, se deve à sua falta de sinceridade para consigo mesmo. E aí nós sabemos, o Evangelho sempre nos alerta: como amar o próximo se eu não me amo? Como ser sincero com o próximo, com a religião, com Deus, com Jesus, se eu não sou sincero comigo? Ao invés de ser sincero, eu sou conveniente.
Conforme o momento, é o Pigmalião, conforme o momento eu tenho uma cor. Conforme o momento eu tenho uma característica. Eu boto para fora o meu egoísmo, o meu egocentrismo. Então, se nós queremos um mundo melhor, para pararmos de dizer que o mundo está virado, nós precisamos também dar uma mexida aqui dentro. Nós precisamos fazer os ajustes em nosso interior, no nosso coração, na nossa forma de sentir, na nossa forma de julgar ou não julgar os nossos irmãos. Porque às vezes nós refletimos um pouco lá, o Evangelho diz para não julgar, mas na realidade, se nós formos olhar bem ao pé da letra, dá para entender que o Evangelho recomenda que não se condene. Mas julgar nós fazemos, nós temos que julgar o tempo todo. Como é que eu venho para uma casa religiosa? Eu julguei se ela é boa ou não. Aí eu vim, eu julguei se eu me senti bem ou não me senti. Eu tenho que julgar, o que eu não posso é condenar. Se eu julguei que não me senti bem nessa casa e eu procuro uma outra, então eu tenho que reconhecer, a casa tem o seu valor, eu não me dei bem lá, então eu não estou condenando. Eu posso olhar para uma pessoa ou manter uma amizade até certo ponto e de repente eu julgo que não me interessa mais. A pessoa está tomando rumos que não me interessam, que não me convêm, nem para mim, nem para a família, nem para os filhos. Mas daí a julgar vai uma distância. A condenar vai uma distância. Então eu preciso julgar, mas eu preciso e devo julgar se convém continuar a amizade ou não. Mas condenar não. Para condenar nós temos a justiça humana e a justiça divina. Não é da minha conta. Se eu quisesse julgar, eu fosse estudar, me preparar para ser um juiz, um promotor, aí sim. Mas não sendo, não cabe para mim. Só cabe me julgar se serve ou não, se me convém ou não. Como é que nós casamos? Se não houve um julgamento. Lógico que eu fiz um julgamento. Eu julguei se convinha casar com a minha noiva e ela julgou se era conveniente casar comigo. Se eu julgasse que não era conveniente, desiste, mas não condena. É uma diferença muito grande. E o nosso mundo de hoje, existe muita gente condenando antes do julgamento mesmo. Né? Olhou, aconteceu, saiu na revista, saiu no jornal, não presta. Presta, prende, mata, prisão, pena de morte, que é outra coisa que dá uma palestra e tanto também, né? Quer dizer, o nosso mundo hoje, nós atropelamos as palavras, atropelamos os sentimentos e acabamos julgando e julgando os outros. E o meu julgamento? Como é que fica? E a minha consciência? Quem é que vai julgar? Eu deixo para o vizinho? Não, tem que ser minha. Nós precisamos nos assumir perante Deus, perante a vida, para que possamos então, num futuro, quem sabe, não tão curto, mas a médio prazo, podermos dizer que o mundo não está mais virado, porque nós também desviramos a nossa cabeça, o nosso coração. É isso que nós tínhamos para hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade que a casa nos dá, a oportunidade que a espiritualidade nos dá e nos acolhe de forma tão carinhosa, e aproveitando esses momentos, na misericórdia de Deus, nessa infinita bondade, misericórdia, Deus nos permite que, apesar de todas as nossas imperfeições, nós façamos a caridade. Façamos a caridade de olhos fechados. Quando nós oramos, quando nós vibramos pelo nosso universo, que haja uma harmonia de toda a criação divina neste universo todo maravilhoso, perfeito. Pelo nosso planeta Terra, que passa por um momento de ajustes e reajustes tão necessários e todos programados pela divindade, por Jesus, assim como o nosso Brasil, também inserido nesse contexto.
Vibremos para que nós, cada um de nós, faça a sua parte, dê a sua contribuição para que estes momentos sejam de mais paz, de harmonia, de compreensão e que aconteçam esses reajustes para que o planejamento de Jesus se cumpra. Vibremos com muito carinho pelos nossos irmãos doentes, de forma específica neste momento, pelos irmãos acometidos pelo vírus corona, onde quer que estejam, lá do outro lado do mundo, ou aqui no Brasil. Vibremos por todas as casas de orações, por todas as religiões, pelos nossos governantes e de todos os países na terra, que eles sejam envolvidos pelas preces através da espiritualidade de luz e sejam inspirados nas suas decisões, que elas venham dentro do sentimento cristão. Vibremos por nós mesmos, pela nossa família, pelo nosso lar, e vibremos para que tenhamos sabedoria para tomarmos as decisões da melhor forma, que sejam as melhores para nós e para todos aqueles à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.